Ótimo, Kaisa. Então, nesse sentido, o convite veio para eu falar um pouquinho para vocês sobre uma metodologia ativa, e aí essa metodologia selecionada foi o Peer Instruction, que é uma metodologia que eu venho aplicando, né? Eu já tive a experiência no cenário real, então no presencial, e aí eu observo que foram experiências exitosas. Só interromper para dar um oi aqui para o meu querido professor Manuel, meu colega de campus. Bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco. O professor Manuel é professor do curso de enfermagem, também é enfermeiro. Prazer. Então, o Peer Instruction, ele vem sendo descoberto e vem sendo investigado, e a gente que acaba aplicando, reconhecendo como uma metodologia que vem tendo muito sucesso, né, dentre os estudantes. Ela vem sendo pauta de interesse pelos professores, né, e cada vez mais a gente percebe que trazer essa aprendizagem significativa e aprendizagem ativa para os estudantes é mais que necessário, é urgente para a educação no Brasil, né? Então, vamos lá, eu preparei, né, na verdade, é um diálogo e uma apresentação expositiva, né, com duas partes. Então, vou iniciar aqui a apresentá-la para vocês. Né, eu quero que se sintam à vontade para conversar, para erguer a mão, tá? Então, aqui é um momento que a gente pode interagir mesmo, enquanto estudantes, eternos estudantes que somos, colegas, tá? E interessados em metodologias ativas, que né, o que compõe esse cenário principal desse segundo simpósio. Bom, então agora eu vou parar, né, a tela o qual eu vejo vocês, e vou me ater só para a tela, né, principal da apresentação, mas qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês podem abrir o áudio, podem sinalizar. Kaisa também está enquanto monitora, tá? Eu quero que vocês se sintam bem à vontade mesmo para a gente ir conversando sobre o Peer Instruction. Bom, vamos lá. Então, como eu havia falado, né, eu sou enfermeira, sou professora mestre em educação e atualmente me encontro na fase de doutoramento e entrego esse grupo de pesquisa na Universidade Federal de Mato Grosso, o qual ele estuda um arcabouço em torno da gestão, educação e formação em enfermagem e saúde. Tá? A gente trabalha com, com temáticas centrais em torno da competência clínica, da ciência da mente, cérebro e educação, e dentre elas a temática da metodologia surge, então, nessa perspectiva da neurociência, né, trabalhando também mais atualmente com a inteligência artificial. Então, o grupo, o qual eu faço parte, ele vem tentando, né, encontrar algumas respostas, né, buscar algumas possibilidades para aprendizagem, né, para o ensino em enfermagem e em saúde. Bom, então, o Peer Instruction que eu pensei, esse primeiro... Acho que tem alguém... Profa, erguendo a mão? eles estão falando a respeito da questão da apresentação. A senhora consegue colocar em modo apresentação daí? Oh, desculpa, não, é que para mim está aparecendo aqui em modo apresentação, não para vocês. Como eu saí da tela, ótimo, que bom que vocês sinalizaram. Espera aí, eu vou parar aqui essa apresentação e vou tentar abri-la. Como uma... Deixa eu ver. Como uma janela. Vamos ver se compartilha.
Não está compartilhando como tela cheia. Espera aí, só um minuto, nós vamos resolver isso. Senão eu vou fazer uma outra estratégia aqui. O slide que a senhora me mandou, ele não estava modificado, né? Não estava finalizado. Não, tô salvando aqui em PDF, eu vou tentar fazer Tranquilo. essa proposta de apresentá-la em PDF, vamos ver se dá certo, que às vezes isso resolve. Caso não, eu encaminho e aí a gente... Agora sim, vou só ajustar aqui o tamanho. Como que tá? Conseguem? É passível de acompanhar? Dá para acompanhar, ele tá um pouco cortado, né? Mas dá para ir acompanhando, sim. Tá ótimo. Tá? Então vamos lá. Bom, então o que eu preparei para vocês para para esse momento de falar um pouco sobre o Peer Instruction, eu dividi, né, esse momento em duas etapas, dois momentos, duas partes, como queiram chamar. Né, a primeira parte envolvendo um arcabouço mais teórico, que eu possa expor um pouquinho, falar, né, trazer algumas coisas de informação para vocês nos aspectos teóricos, e uma segunda parte eu programei da gente simular, né, uma aplicação prática do Peer Instruction, utilizando um aplicativo, e aí tornando esse momento, essa instrução em pares, essa aprendizagem em pares, trazendo para o cenário virtual, tá? Então, nesse sentido, pensando, né, nessas duas partes, a proposta era que a gente conhecesse, então, e compreendesse os fundamentos teóricos, né, pedagógicos dessa metodologia do Peer Instruction, e que a gente possa vivenciar essa aplicação utilizando as tecnologias digitais educacionais, e que, né, por fim, a gente possa refletir um pouco sobre essas potencialidades, os desafios dessas metodologias, né? Trazendo novamente a minha primeira experiência, né? As minhas diversas experiências com Peer Instruction foi no âmbito presencial, então ela no âmbito virtual é a primeira vez que eu vou executá-la de fato, né? Trazendo essa proposta desses dois momentos, tanto o teórico quanto o prático, para a gente poder, né, conseguir refletir um pouquinho, até, né, se tem essa viabilidade mesmo, né, de fato é passível, quais são, né, os detalhes ou as necessidades para que a gente possa desenvolver o Peer Instruction tanto no âmbito presencial quanto no online. Então, acho que vai ser passível da gente poder, né, refletir um pouquinho sobre essa aplicação. Bom, então, essa primeira parte, né, objetiva-se a introduzir esses conceitos sobre a metodologia Peer Instruction, tá? Para a gente poder fundamentar e entender onde ela nasce, com que proposta ela nasce. Vão abrindo áudio, vão me sinalizando caso aconteça alguma coisa. Bom, então, para a gente começar a falar, e lembra que eu falei que era, né, por mais que nós estejamos no meio online, há uma necessidade, né, e aí não só lá para o presencial, assim como que a gente esteja próximo, que a gente traga, né, sempre que a gente pensar em abordar
né, algum conteúdo ou pensar na proposta de construção de algum conhecimento que, de fato, a gente seja ativo nesses processos, né? E aí eu pensei ao máximo de estratégias para que a gente possa, né, sentir que esse momento que nós sejamos ativos nessa construção desse conhecimento em torno da metodologia Peer-Studium. Nesse sentido, eu peço então que vocês, né, abram aí a câmera de vocês ou em algum aplicativo que faça a leitura de QR Code e façam a captura dessa tela, né, e vai direcionar para vocês, não sei se vocês conhecem né, essa possibilidade, também essa ferramenta digital educacional, que é o Mentimeter, né? Ela possibilita que a gente trabalhe nuvem de palavras, tempestade de ideias, a gente faça brainstorms e sínteses, né, coletivas. Isso ele é bem bacana. Eu deixei ao final lá a referência dele para vocês também, então eu vou parar essa apresentação aqui e vou abrir então esse aplicativo. E aí eu quero que vocês falem um pouquinho, podem aí expressar sem quantidade máxima e mínima de palavras, sintam-se à vontade para falar o que vocês sabem sobre o Peer-Studium, né, o que ele é, de onde ele veio, né, sintam-se à vontade aí, é só digitar e não tem limite, pode escrever 1, 2 vezes, e aí isso vai aparecendo nesse mural interativo coletivo, tá? Ótimo, Lucimar. Então, ele possibilita diversas coisas, tá? Dentre elas, é o que a gente chama construir essa nuvem de palavras, né? Você possibilita que os envolvidos, o que vem à mente, o que eles conhecem, eles manifestem em torno de um texto, uma palavra, uma frase, tá? E você pode fazer os ajustes dessas definições nesse aplicativo, tá? E aí você pode aí reproduzir como eu estou fazendo, né? Ele é simultâneo à medida que cada uma de vocês, né, que cada um dos participantes vai inserindo as informações, ele vai fazendo essa apresentação. Olha aí. Então, perfeito, já apareceu. Então, a gente tem aí informações em torno do Peer-Studium, que ele é uma aprendizagem ativa, né? Houve a manifestação sobre o desconhecimento, então alguém colocou eu não conheço, sobre a interação, né, que ele permite, né? Olha que bacana. Que pode ser usado como um feedback para o professor, né, sobre o conhecimento. Ele é um método, né? Bacana, olha aí. É uma metodologia de ensino. Ótimo. Promove discussão em pares, perfeito. E vou aproveitar o momento para, né, usando essas ferramentas para falar que o Mentimeter, essa nuvem de palavras, o qual, né, eu coloquei aqui para vocês, à medida que as palavras vão acontecendo, que elas vão se repetindo, ele vai trazendo esse design, né, gráfico em cores do que mais aparece. Então, ele também ele tem essa inteligência e ele vai fazendo essas adaptações o que a gente chama nessa nuvem de palavras, tá? Então, se você quer trazer, né, para o momento lá da sua aula ou da sua reunião, no contexto que você esteja, uma tempestade de ideias, uma primeira aproximação dos envolvidos com um certo conteúdo, vocês podem usar essa nuvem de palavras, né, esse aplicativo. Bom, então olha aí, em síntese apareceu que Peer-Studium, o que vocês sabem sobre ele, é que ele é uma metodologia de ensino, que ele estimula a interação, tem pessoas aqui que não conhecem, que ele é um método,
ele promove a interação, ele possibilita o feedback do professor, ele é uma aprendizagem ativa, né? E que, né, a gente observa que ainda há um desconhecimento sobre essa possibilidade. Tá ok? A gente pode encerrar? Vocês gostariam de inserir mais alguma coisa? Isso foi uma forma da gente conhecer, né? E aí, nesse sentido de conhecer o que vocês sabem, o quanto, né? Num primeiro momento, vocês sabem, para a gente partir para o nosso diálogo. Podemos encerrar? No 20 palavras? Perfeito. Conseguem ver? Ok. Então, vamos lá, continuando. Bom, então agora, de fato, eu trago informações, né, fundamentadas para vocês. O Peer Instruction, conforme apareceu lá, sim, ele é uma metodologia ativa, né, essa metodologia, ela é conhecida também como instrução pelos pares no Brasil. Então, Peer Instruction é um termo que, né, é americano, e aí trazendo isso para a definição no Brasil, para o conceito no Brasil, ela é chamada de instrução pelos pares. É uma metodologia ativa, que ela foi desenvolvida por um professor, o Eric Mazur. Ele é um físico, professor de física na Universidade de Harvard, e ele, em 1990, ele já estava vinculado à disciplina, ele já era professor há algum tempo, mas ele começou a se questionar por que os estudantes tinham tanta dificuldade e o que acontecia com esse processo de aprendizagem que muitas vezes não era de sucesso na sala de aula, o qual ele estava. Né? Então, ele falava, ele apresentava fórmulas, ele conversava com os estudantes, mas quando ele observava o rendimento, ele não era satisfatório. Né? Ele observava que esses estudantes de fato, não aprendiam e muitas vezes não assimilavam o que ele estava falando. E aí, buscando entender isso e se questionando muito enquanto professor, ele começou a articular possibilidades, o qual ele colocava os estudantes para falar com eles mesmos. Né? Então, entre os pares, né, entre os próprios estudantes, ele lançava perguntas e os estudantes dialogavam, discutiam sobre aquele conteúdo, sobre aquelas questões, sobre aquelas indagações, e ele começou a observar que isso trouxe um maior engajamento, trouxe um maior interesse, um maior entusiasmo para esses estudantes e, consequentemente, a aprendizagem começou a surgir de forma significativa. Né? Ele começou a observar que esses estudantes, de fato, conseguiam dialogar sobre aquele conteúdo, conseguiam responder e começaram a ter interesse pela disciplina. E aí, então, surge ele como o precursor da instrução por pares. E aí, enquanto método, ele organizou sistematicamente, né, como ele lapidou como ele fazia isso e trouxe essa possibilidade para o âmbito educacional, tá? A aprendizagem entre pares. Nesse sentido, ela promove, então, a participação ativa dos estudantes nesse processo de aprendizagem por meio dessa discussão, né, dessa problematização que acontece entre pares e aí, no caso, entre os estudantes, né, com base em questionamentos, em perguntas que até então esses estudantes tinham grandes dificuldades em responder. Tá? Então, é aí que começa o sentido desse tipo de aprendizagem. Enquanto definição propriamente estabelecida pelo Mazur, lá em 1997, ele traz que ela é uma metodologia centrada no aluno,
e aí eu trouxe o termo aluno porque é como ele, né, é de fato como está na definição. É uma metodologia centrada no aluno, que se baseia nessa discussão, então, entre os pares, para promover uma profunda compreensão conceitual. Então, os alunos eles vão refletir, eles refletem individualmente sobre uma questão conceitual, respondem, discutem com seus colegas e então respondem novamente, permitindo a consolidação e a correção de conceitos. Diante dessa definição, a gente pode perceber que o peer instruction, ele permite que, além, né, da discussão, que os estudantes façam essa problematização, tragam essa tempestade de conteúdo, de ideias, de informação, eles também façam a correção desse próprio aprendizado, que por vezes o que a gente percebe? Os estudantes, eles acabam tendo uma compreensão errônea a priori de um conteúdo ou de uma questão, né, e acabam respondendo sem sucesso, né, não alcançando o objetivo daquela problematização. E o peer instruction, à medida que eles vão lá com os seus colegas, que ele discute, ele possibilita que esses estudantes façam uma nova ressignificação daquele conceito, corrijam, né, essas questões, aparem arestas, informações que ficaram obscuras diante de algum conteúdo e estabeleçam uma nova aprendizagem, tá? Então, é a riqueza principal dessa metodologia, é permitir que os estudantes, entre eles se potencializem enquanto conhecimento e tragam esse conceito mais próximo do que é ideal. Tá ficando claro até aqui? A gente já consegue entender inicialmente o que é essa metodologia, para que ela vai, né, o que ela vai nos possibilitar? Posso continuar? Ótimo, então. Vamos lá. Então, sabido até o momento que ela é uma metodologia ativa, que ela vai permitir esse diálogo entre os pares, que ela vai permitir que esse estudante problematize, que se potencialize enquanto grupo, enquanto par, ela é apoiada em 3 elementos essenciais, o que é denominado de fundamentos pedagógicos. Tá? Então, para que essa metodologia de fato fosse trazida enquanto método, enquanto sistemática, conceitualmente, teoricamente, ela se ampara em alguns fundamentos. O primeiro é, então, no que a gente chama de aprendizagem ativa, né? A aprendizagem ativa, ela é o fundamento qual ela tem como principal consideração quando a gente traz o estudante para o protagonismo, para o centro desse processo de aprendizagem. Então, tira aquela centralidade, né, o professor como aquele, né, que detém ativo no processo e traz o estudante para essa participação, para esse protagonismo. Então, isso é chamado da aprendizagem ativa, no qual ativamente o estudante ele participa desse processo, né? Esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é que ele é centrado, então, no estudante, ela parte desse conhecimento do estudante, né? Dele reconhecer aquele processo, dele problematizar e não considerando ele, né, algo vazio, que vem ali para receber aquelas informações. E enquanto terceiro fundamento, ela está amparada no que a gente chama de confronto de ideias, na discussão entre os pares, né, nesse diálogo, que é o ponto-chave dessa metodologia, tá? Que é a discussão, o confronto de ideias. Nesse sentido, enquanto método, então, para que de fato aconteça e que a gente possa afirmar que está executando o peer instruction, ele parte de uma exposição, primeiramente, desse conteúdo, e ele vai desencadear algumas etapas que fazem necessárias para que, então, a gente tenha
o sucesso e promova esse diálogo, e essa é o que a gente chama, então, essa problematização, esse confronto de ideias em torno de uma temática, né, ou de questões aí, o que a gente chama de questões conceituais. Então, primeiramente, a gente vai expor esse conteúdo, fazer o que a gente chama por meio do diálogo, fazer essa primeira aproximação com o conteúdo. Depois a gente vai trazer a questão problematizadora, então trazer uma indagação, né, algo sobre aquele conteúdo, e esses estudantes vão responder. E aí, e responder individualmente. E aqui eu trago também um ponto-chave do uso dessa metodologia, sobre a necessidade desse primeiro momento, dessa resposta individual a priori. Então, primeiro eu vou ter que ir lá, enquanto estudante, responder individualmente, fazer aquela reflexão, né, sozinho, lá com, né, levando em consideração todo o meu conhecimento, trazendo para a minha realidade, para posteriormente aí identificado o acerto ou não, ou o erro na resposta dessa questão, aí sim eu ir para o momento entre os pares, tá? E aí, enquanto método, passo a passo, à medida que é elaborada essa questão conceitual sobre a temática, os alunos, então, vão responder individualmente, e aí vai se obter o score dessas respostas, né? Como foi o acerto ou os erros, e o condutor e aí o facilitador, o professor que estiver fazendo essa mediação dessa metodologia, ele vai fazer esse cálculo, aproximando, então, se houve menor que 30% de acerto desses estudantes, esse professor vai voltar para esse conteúdo e vai fazer uma abordagem mais aprofundada, vai possibilitar uma discussão coletiva maior, né, e trazendo à tona pontos essenciais para ajudar os estudantes a fazerem novas reflexões. Então, ele retoma todo esse conteúdo. Se ele observar que nesse score, nessa contagem, os estudantes fizerem acertos entre 30% e 70%, né, ali do quantitativo total de participantes naquela resposta, ele vai permitir, então, que haja essa discussão entre pares, e aí de uma forma organizada, e aí a cada turma a gente encontra, né, a gente programa uma forma disso acontecer. No caso aqui, eu dividi em microsalas, então em salas virtuais, e aí o qual, ocorrendo esse acerto entre 30% e 70%, os estudantes, vocês vão ser possibilitados a irem para salas menores, né, e aí fazerem a discussão daquela questão que está sendo apresentada. E se tiver um por cento maior que 70%, então esse professor considera que o conteúdo foi assimilado de uma forma favorável, né, com qualidade, e aí ele pode seguir para a próxima questão. Acontecendo, então, essa discussão em pares, a gente vai para a segunda votação da segunda questão. Então, isso é importante também. Então, a gente se atém para aquela questão até o momento em que os estudantes esgotarem e aí essa discussão e acertarem a resposta daquela questão. Aí a gente vai para a próxima questão. Diante desse não alcance do 70%, a gente volta para a discussão, volta para os pares até que isso aconteça, tá? Até que a gente atinja esse acerto aí em 70% da turma. Então, essa, enquanto método, enquanto sistemática, é como deve ocorrer as etapas do Peer-Structure. Ficou ok? Compreenderam? Ficou claro, pessoal? Isso, sinalizem para mim de alguma forma, podem abrir o áudio, fiquem à vontade. Sim, professora. Ótimo, agradeço o retorno. Bom, então aqui só de forma, né, a salientar, a destacar que se o acerto for inferior a 30%, o professor deve retomar esse conceito para daí retomar o passo 4, né, que é a
uma nova votação. Se esse acerto for entre 30 e 70, o professor vai abrir, então, para esse debate, para esse confronto, né, entre os pares, e aí ele pode delimitar, às vezes, não só par, aí, no caso, duplas, mas como trio, também vai depender desse quantitativo de estudante, ele também, dentro do contexto de todo o planejamento aqui, a referência traz que esses estudantes possam dialogar e confrontar esses conhecimentos e ressignificar, né, num tempo de pelo menos 2 minutos para daí vir para a nova votação, tá? E se esse acerto for superior a 70%, esse professor pode já apresentar uma nova questão e continuar, né, a aula. Bom, então aqui é um exemplo, né, de questão de como a gente apresenta essa questão e aí com as suas alternativas para em si ter a votação. Então, esse professor pode usar diversos recursos para fazer essa votação e para apresentar esse score pelos estudantes, né? Mas precisa ter, então, estabelecido perguntas, o que a gente chama de questões conceituais, tá? Então, precisa ser apresentado na forma de questão, para que seja feita a votação e aí as posteriores etapas do Prior-Studium. Bom, então, aplicando essa metodologia, a gente tem observado que ela melhora o desempenho dos estudantes à medida que eles têm a oportunidade de dialogar entre os pares com seus próprios colegas. Isso também ajuda eles a potencializarem o conhecimento que previamente eles já tinham ou que muitas vezes nasceu daquele momento da discussão. Aumenta o engajamento, a vontade da participação desses estudantes, promovendo, então, a compreensão conceitual, tá? Esse estudo eu trouxe para vocês, que é um estudo do próprio autor, do Mazur, do Eric Mazur, o qual ele aplicou durante 10 anos o Peer-Studium nessa Universidade de Harvard, onde ele é vinculado às disciplinas de física, e ele fez esse estudo longitudinal e pôde observar que relacionado aos ganhos, né, ao aproveitamento na aula tradicional, isso gerava em torno de 0,25%, né, por cento. Aí, com o início da implementação do Peer-Studium, foi possível observar que esse rendimento, né, já evoluiu para 0,48%, e posteriormente, já com as turmas aderidas ao Peer-Studium, a essa metodologia em pares, o ganho alcançou aí 0,74%, quase 80% de aproveitamento das aulas e dos conteúdos nessas disciplinas de física, tá? Então, um estudo longo que ele fez, mas passível da gente entender, né, e compreender que o Peer-Studium ele possibilita, sim, essa potencialização do conhecimento dos estudantes e do engajamento da participação também. Aqui eu trago para vocês algumas tecnologias que a gente pode estar utilizando para aplicar esse tipo de aprendizagem, essa instrução em pares, né? O Mentimeter, que é aquele, né, daquele primeiro momento, o qual eu usei para formar nuvem de palavras, mas ele também possibilita questões que a gente vai respondendo. O Quizzes, que é uma ferramenta que também ela é com enfoque mais em perguntas, então ela também sinaliza respostas, a resposta correta, ela faz esse score. O Picklers, que é o que eu vou utilizar com vocês no segundo momento da aula, ele possibilita, então, esses jogos também de quizzes envolvendo questões, ele traz esse extrato de quem acertou para trabalhar, né, se for o do desejo do professor, trabalhar essas dúvidas individualmente ou trazer isso no coletivo. O Sócrates também é uma possibilidade de ferramenta, o qual a gente também trabalha questões, e o Google Forms, que também é uma possibilidade que a gente traz de apresentar
essas questões e identificar a resposta correta, e aí trabalhar de alguma forma essas respostas, esses conteúdos. Bom, aqui então eu trago só para esse slide para dizer para vocês que essa possibilidade ela se adapta a diversos cenários educacionais, tá? A diversos contextos, não só na educação superior, como né, a minha experiência, é o meu lugar de fala, é da onde eu parto, com aplicações, com o uso do Peer Instruction na educação superior, mas ela também pode ser aplicada também no ensino médio, em diversas disciplinas, em diversos contextos, envolvendo conteúdos das ciências da exatas, das ciências da saúde, ok? E aí, então, a gente chega, alcança, né, a parte 2 desse nosso momento, é uma parte mais, né, mais interativa agora, o qual a gente possibilita vocês a executarem mesmo o Peer Instruction, tá? E aí, a partir disso, a gente, né, para a gente poder refletir sobre se de fato ele impacta, se vocês se sentiram mais engajados, e aí a gente poder, de fato, dizer se isso tudo acontece mesmo, né, conforme foi fundamentado. Vamos começar, então? Lembrando que que a gente aguardou, se for olhar pelo o contexto do tempo, né, a gente já estaria para se encaminhando para o fim, entretanto, como a gente precisou começar, né, aguardando aí o pessoal entrar, a gente ainda está dentro do nosso momento. Vamos lá, então. Como eu havia falado, para esse momento prático, eu selecionei a ferramenta digital chamada Plickers. Eu vou parar essa apresentação e vou apresentar ele para vocês. Então, ele permite que a gente crie perguntas e que a gente cadastre os envolvidos. Então, aqui hoje nós estamos em 12 pessoas, né, contando comigo enquanto facilitadora, então seriam 11 estudantes envolvidos nessa discussão, nessa problematização que vai acontecer. E aí é importante que para o momento lá dessa ferramenta, esses estudantes sejam cadastrados previamente, né? Ele permite que isso seja feito nominal, então vai aparecer lá a Kais, o Manuel, o Eric, professor, que honra, prazer, bem-vindo, meu professor aqui na pós-graduação, professor Eric, seja bem-vindo, é um prazer. Que sejam dado nominalmente, identificado nominalmente as pessoas envolvidas, tá? Então, no caso, como eu não havia ainda o nome de vocês, eu identifiquei aí como participante, estudante, para poder facilitar e cada um receber um link. E aí, no caso da versão presencial, essa ferramenta digital, ela permite que a gente imprima códigos, cartões para identificar cada um de vocês e colher as informações, tá? As respostas. Deixa eu apresentar ele aqui para vocês. Então, essa aqui é a interface do Picklers, tá? Então, você precisa fazer um cadastro, né? Só vocês entrarem lá, eu deixei a referência também aí ao final, vocês entram, façam o cadastro. Ele tem uma versão gratuita, que daí tem uma certa limitação da quantidade de questões, e é a que eu utilizei para a aula de hoje, até para mostrarem para vocês que ela possibilita também, né, diversas coisas, mas ela também tem uma versão avançada, que aí você pode trabalhar melhor o design dessas perguntas, a quantidade de perguntas a ser oferecida em cada aula, ela também aumenta. Tá? E aí você cadastra as turmas, né? Você cadastra as turmas e também insere as respostas, as questões com as suas respostas, para daí a gente, então, fazer essa verificação e o score de quantos acertaram, quem acertou, para quem está fazendo a condução, né, para quem está com acesso aqui, ela apresenta
quem fez o erro, quem teve o acerto e quem teve o erro na questão, e por isso, né, ela possibilita que o professor, que o facilitador, ele faça essa abordagem ou individual, se a turma for pequena e ele julgar necessário isso, ou trazer para discussão mais coletiva, né, retomar o conteúdo, né, coletivamente, ou se não, ele também possibilita fazer isso individualmente, tá? Ela também tem a possibilidade desse acerto você acompanhá-lo pelo aplicativo no celular, então, simultaneamente, à medida que esses alunos selecionam a questão, ela vai aparecer para o facilitador, né, os acertos e o quantos por cento teve de rendimento nessa questão, ou quanto de erro, tá? Para possibilitar que a gente avance ou não nas questões. O que é importante, e aí no Peer Instruction, e em toda, na verdade, em todas as metodologias o qual a gente trabalha com problematização, com questões, que a gente sempre comece de questões mais simples, né, questões mais introdutórias, para daí avançar nessa cognição, aí avançar nesse conteúdo. Ok? Tem uma pergunta se a ferramenta utiliza inteligência artificial. Então, essa ferramenta, ela provavelmente utiliza, ela já estava disponível antes desse cenário das IAs, né? Ela já é uma ferramenta utilizada há algum tempo, mas por observar que ela faz esse apanhado e consegue gerar esse scores de erros e acertos, provavelmente ela faça uma leitura aí, utilize a inteligência artificial, tá? Mas eu não consigo trazer de fato essa resposta em que momento ou em qual parte ela utiliza, ou se é só por codificações mesmo, ou se tem o uso da inteligência. Eu acredito que sim, pelo fato dela poder fazer esse score, né? Ou se ela reconhece somente o erro e o acerto, né? Eu posso até depois trazer isso para vocês num outro momento, com certeza. Vamos lá, então. Eu vou para a tela de apresentação. Conseguem ver, então, aqui a abertura, né? Eu vou abrir a questão. Então, vocês estão vendo que, a priori, ela mantém essa imagem não divulgando a questão, e aqui, né, o quantitativo, como era permitido até 20 pessoas no mini curso, né, aqui vai aparecer, ainda que todos estão offline, porque eu ainda não comecei a aceitar as respostas, mas à medida que eu fizer isso, já vai aparecer cada um de vocês. Então, agora, para a gente ir para esse momento e identificar, né, cada um de vocês, eu montei uma lista, e aí eu vou divulgar aqui no chat, para a gente poder se reconhecer enquanto aí quem é o estudante 1, quem é o estudante 2, tá? Então, é importante esse momento. Se fosse na aplicação presencial, a gente pode, essa ferramenta, ela dispõe de cartões, o qual a gente faz o reconhecimento, e para a versão online, ela possibilita links, tá, para cada estudante. Então, aqui eu estou compartilhando para vocês verem, então, como eu organizei, tá? Então, aqui eu já organizei o link a cada estudante, pensando nessa proposta e já agrupando em trios de discussão, já para o segundo momento, quando acontecer, da gente, né, ir para uma discussão na sala de aula. Então, eu vou
eu vou, pela foto aqui mesmo, eu vou identificando, tá? E vou colocando aqui, acho que Kaisa pode ir ajudando. Eu vou nominando, então, quem é o estudante 1, quem é o estudante 2, de acordo com a nossa em quem está aqui na sala, com a nossa configuração de hoje. Você pode ir me falando, Kaisa, os nomes? Posso. Pode falar. Alba, Então, Cristina, Alba Cristina, Bárbara Maria, Bárbara Maria, tem um que está como CSM, CSM, Elisa, Elisa, Eric, Eric, Isaac, Isaac, Lucimar, Lucimar, Manuel, Manuel, Nilda, Pamela e Patrícia. ok. Lembrando, pessoal, que essa configuração aqui a própria ferramenta ela dá aleatoriamente, tá? E aí ela deu essa sequência, eu só juntei de 3 em 3, tá? Então não é o próprio sistema que gera esses links que seriam para o contexto presencial seriam as cartas, tá? Para a gente poder depois ir para a parte do quiz. Então, nós vamos ficar aqui com uma dupla. Acho que foi até a Nilda. Podem ir entrando, respectivamente, então. Isso, foi até a Nilda. Isso, vou. Aí. Nilda, Pamela e Patrícia. Sair da lista dos links. E já deixa eu aproveitar enquanto vocês vão se familiarizando aí, só para mostrar que daí, posteriormente, para salas virtuais, esse foi... E aí não há uma regra de como... Né? Na verdade, não há uma regra em ser sala virtual. E aí cada professor, cada facilitador pode definir de que forma que ele possibilita a discussão entre pares. Então, eu utilizei aí, como eu havia falado para vocês, na mesma configuração aleatória que a ferramenta deu, eu selecionei de 3 em 3 e criei uma sala dentro do Google Meet, que aí, posteriormente, quando acontecer, os grupos vão para a discussão, né, do mesmo formato que eu apresentei o link individual, a gente vai para as salas. Mas aqui poderia o facilitador selecionar um outro formato, tá? Ele poderia ir lá para o Mentimeter também, fazer uma lousa para cada grupo, tá? Também, aí a gente pode explorar outras ferramentas, né, que tem à disposição para esses pequenos diálogos, que depois, então o trio vai se juntar lá naquela sala, vai discutir aquela questão, e para a gente ressignificar aquele aprendizado, quem acertou colabora com aqueles que não acertaram, a gente, né, potencializa esse conhecimento,
Mas aqui é só para apresentar para vocês, então, que eu, Karina, selecionei esse formato de salas utilizando a ferramenta do Google Meet, tá? Mas pode ser em outros formatos também. Na sala de aula, lá no presencial, o que a gente pode fazer? Pode juntá-los em pequenos grupos dentro de uma mesma sala maior, ou eles irem para outras salas, outros espaços ali dentro do cenário ali onde vocês vão estar trabalhando a metodologia. Conseguiram acessar? Vão me dando um feedback, é importante, né? Podem ir me falando como que conseguiram acessar. Eu vou voltar lá pro Picklers, para a gente poder... Aí, 9 alunos já estão online, 10, ótimo, já está aparecendo aqui para mim, ó. Pediu para enviar novamente o link do aluno 14. 14, perfeito. Falaram também, Karina, que eles estão conseguindo entrar, mas não estão conseguindo marcar a resposta. Ainda não abri para resposta, pessoal. Calma aí, vamos por partes. Eu ainda não abri para respostas. O que eu quero, eu estou mostrando passo a passo. A proposta é que vocês consigam replicar, né, o método, tá? Então, não está aberto. Ó, vocês podem ver aqui, ó, comecem a aceitar as respostas. Eu preciso habilitar para isso. E aí, quando vocês forem reproduzir, vocês também vão precisar habilitar para não ficar um já aberto, né? Porque cada um tem um momento. Então, na hora que eu falar habilitadas as respostas, aí todo mundo já pode selecionar. Isaac, dá um ok, e aí para a gente partir para o próximo passo. Ok. Aí, vamos lá. Opa, aqui eu já até abri. Pode ir, vão indo. Aqui é a proposta de apresentar mesmo. Podem ir respondendo. Só para a gente... Vocês foram muito rápidos. Essa primeira, para vocês entenderem o processo. Tanto é que é a mesma questão que eu apresentei lá. Aí depois a gente vai... Ok? Acho que os outros alunos, né, como não se habilitaram, mas aqui a gente teve a resposta dos 11 participantes e teve um acerto de 100%. Né? Aqui eu deixei aberto vocês acompanhando, e aí, de fato, aparece a resposta para vocês observarem como que funciona mesmo. Então, vocês viram que à medida que cada um foi respondendo, já foi sinalizando aqui de cor verde, né? E aí, automaticamente, como eu apresentei para vocês a tela do facilitador. Então, essa tela não seria a tela, né, que vocês receberiam. Essa tela é a tela do facilitador. E aí, nela, eu já tinha selecionado a resposta certa, então já observou que a resposta era a resposta D. Né? E aí, nisso, tinha já o 100% de acertos. Só para vocês observarem, olha como que individualmente é que eu apresentei a tela para vocês, mas essa seria a tela, ó. Só para vocês observarem que eu consigo também pelo aplicativo... Ah, eu acho que ele não vai permitir. Mas, ó, pelo aplicativo no celular, eu consigo também ir acompanhando da mesma forma, tá?
Então, lá na sala de aula, a gente vai conseguindo observar conforme os alunos vão respondendo, tá? Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, professor Manuel, tudo bem? Só Prazer. uma dúvida. É. Dúvida não, uma pergunta, né? Nesse caso da interação dos alunos, né? É só para reforçar o aprendizado, ou eu poderia, como uma forma de avaliação também, ou aonde eu poderia salvar esse, se ou ia ficar só no sistema, ou se eu poderia importar ele para outro, para servir como documento, alguma coisa. Entendeu a pergunta? Entendi. Para você usar como um processo de avaliação Isso, e avaliativo. posteriormente até vir com vamos supor, para uma vista dessa avaliação, discutir isso. Isso. Professor, fica todo o banco de dados fica salvo, tá? Ah, Então, entendi. aqui vocês estão vendo aqui, turma, simpósio, mini curso. Se eu retomar a tela anterior, vou até fazer isso, ver se eu fecho tudo. Aqui, vocês estão conseguindo observar que eu voltei para essa tela? Aqui são todas as turmas que eu já tinha trabalhado. Então, eu tenho esse banco de dados. O que é bacana pro sem o celular? Você precisa ter o celular para ter o aplicativo conversando. Precisa, tá? No caso do Pickers, né? Aí, se você selecionar essa... Não entendi. É que agora em sala de aula, eu acredito que está sendo proibido o uso de celulares, né? Isso no âmbito... Eu não tenho essa... Né? Eu estou lá inserida na educação superior, na pós-graduação, então pode até falar um pouquinho mais sobre isso, se você quiser, que a gente precisa, né, e pensar nessa estratégia também quando for selecionar. Se você estiver nesse cenário, o qual, né, é o ensino médio, que isso aí de fato já está acontecendo, você pode abrir o áudio e falar com a gente. Lei nacional, né? Lei nacional proíbe celular, né? Aí, para as escolas, a lei diz que tem a possibilidade de usar para o uso de ensino. O que acontece? As escolas não conseguem fazer uma interpretação da lei e aplica a lei como proibindo geral. Então, falta interpretação, falta um monte de coisa. E eu acredito que o problema não é o celular, é saber utilizar o recurso. Olha que recurso excelente esse aqui, né, do Flix. E aí a gente não pode porque tem uma norma. Então, a educação brasileira precisa ser repensada. Valeu. Sim, então, nós, enquanto aí facilitadores, a gente vai ter que entender esse contexto, né, das nossas possibilidades. Entretanto, o que eu trago para você, assim, que pode salvar? Para o estudante, para lá os meninos, vamos pôr, no caso, um exemplo, sei lá, no ensino médio, onde tem essa legislação, o Picklers aqui, esta ferramenta, este aplicativo, ele permite que seja impresso cartões de respostas, tá? Então, ele permite que a gente possa fazer a captura dessas respostas lá no presencial, pelos esses cartões de respostas. Então, os estudantes não necessariamente precisarão responder pelo celular. Entretanto, o professor acompanha pelo celular. Então, aí já não, né, a gente já não consegue, eu não sei como que é essa proibição, se é no âmbito geral, se para o professor também isso está acontecendo. É o que eu falei para vocês, eu vivo num cenário de educação superior e pós-graduação, o que isso não acontece, né? Mas eu vi aqui várias pessoas falando que já está sendo a realidade mesmo, já tem, né, tem um pessoal que falou que na residência ainda também não tá acontecendo. Aí são essas outras, né, discussões que vão refletir mesmo nessa opção. Mas qual é o nosso papel enquanto facilitador? Eu vou ter que analisar, né, o contexto, e isso, quando a gente trabalha metodologias ativas,
necessário. Não é tudo que dá para ser aplicado para todo mundo e em todos os contextos. E aí vai do facilitador, claro, é o que a gente está falando, olha que bacana, né? São possibilidades que assim, que a gente pode vivenciar e pode o aluno experimentar, que são, assim, super motivadoras, ela traz né? Mas não é todo cenário que a gente vai conseguir aplicar. Então, isso vai depender de quem está facilitando mesmo aquele conteúdo, quem está trabalhando, quem vai trabalhar, em que cenário que você vai trabalhar, em que tipo de educação, né? Hoje eu estou trazendo aqui para vocês que ela é passível de trabalhar em qualquer nível né, na educação superior, no ensino médio, né? Mas aí essa questão desses recursos a gente vai precisar, né, observar se vai ser possível ou não, né? Claro. Outra coisa, a gente precisa de internet para trabalhando com esse aplicativo, né? Então, lá o professor, ele precisa, até mesmo porque ele vai projetar a questão lá no Data Show, na sala de aula, e vai acompanhar essas respostas via celular, então ele precisa minimamente de internet para poder fazer isso, então a gente vai precisar avaliar esses, né, o que a gente tem disponível aí para selecionar a nossa metodologia. Mas no caso do Peer Instruction, para o professor, ele vai precisar estar conectado ao celular, tá? Ok, pessoal. Uma coisa interessante que eu também dá para mostrar para vocês, ó. Então, aqui, ó, no link, no ícone ajuda, aí eu posso obter as cartas que eu havia falado, então são códigos, são como se fossem QR Codes, que daí substitui esse uso, né? Se aqui os estudantes, se vocês não tivessem o notebook ou o celular, a gente possibilitaria responder as questões via cards, mas daí eles teriam que estar impresso a cada estudante, ok? Eu também posso ocultar dados, olha aqui, o professor, eu posso selecionar os relatórios das classes, ok? Então, como eu havia falado, professor Manuel, fica esse banco de informação e a gente pode resgatar isso, eu posso editar o aluno, eu posso imprimir essa lista, ok? Então, esse score fica aqui para a gente, tá? Eu vou acionar a próxima questão, vou sair e acionar a próxima questão, para a gente tentar agora observar outras coisas em outros sentidos, e verificar se há a possibilidade da gente ir para a discussão entre pares. Porque lembra como deve acontecer. Entre 30% e 70% de acertos, eu possibilito a discussão. Se menos que 30% acertar, o professor retoma a explanação, retoma o conteúdo, o diálogo sobre aquele contexto, sobre aquela temática, sobre aquela, né, os conteúdos que envolvem aquela questão, e se for acima de 70%, a gente segue para a próxima questão. Deixa eu parar aqui e ir para organizar a próxima. Nesse caso, professora, com licença de novo, Toda, fica à a senhora vontade. sempre faria, no caso, uma avaliação diagnóstica e depois poderia implementar o método? O que é importante, professor, é a gente sempre fazer uma explanação antecedida. Ou uma outra possibilidade é a gente trabalhar com leituras prévias, né? Então, você pode apresentar textos, conteúdos, referências para esses estudantes lerem esses conteúdos previamente, e aí você chega, né? E o facilitador faz essa explanação inicial para daí nós começarmos as questões, mas é sempre a partir de uma leitura prévia. Então,
não é prudente que eu chegue, né? Que aí o facilitador chegue sem contextualizar, sem trazer um resgate na memória, né? Sem dialogar e já apresente as questões, tá? Então, para uma avaliação, ele pode até servir. Entretanto, você vai ter que considerar isso. Se esse processo dessa explanação aconteceu, se a leitura prévia aconteceu, para daí você apresentar as questões, tá? Porque senão o diálogo, que é a problematização, ele se perde, né? Na verdade, por um processo de avaliação, até pode, mas desde que ter aí no contexto da avaliação, você tem a ciência de que vai ter discussão, que vai ter diálogo, entendeu? Se for um modelo de avaliação que permita isso, aí você pode usar ele dentro do processo seu avaliativo, né? Se você julgar que é necessário ou que é prudente que esses estudantes possam conversar com outro. Agora, se for naquele modelo de uma avaliação individual, né, que ali é você com o seu aprendizado, aí eu já não vejo viabilidade em utilizar essa metodologia. Agora, o aplicativo, sim. Esse aplicativo você pode usar para avaliação. Eu não estou falando do método, né? Agora eu estou falando do aplicativo. O aplicativo, ele nos ajuda a montar bancos de questões, selecionar as respostas e aí abri-las coletivamente ou individualmente. Então, isso o Piclers faz. Se você quiser usar o aplicativo para uma avaliação individual, mesmo ali numa sala de aula com 10, como a gente está fazendo aqui, também dá. Agora, a metodologia, eu penso que já não cabe, tá? É esse olhar que você precisa fazer lá para aquela sua dúvida, tá, professor? Aí aqui eu apresento para vocês que também é possível a gente ocultar, né? Lembra que aquela primeira questão, né, o intuito era deixar aberto, mas aqui a gente apresenta para o estudante ocultado a resposta correta para os participantes, tá? E aí depois a gente abre para a resposta certa para identificar se houve o acerto ou não, tá? Então vamos agora para essa questão, vamos tentar respondê-la para ver o que aparece de score, né? Para ver se a gente consegue ir para um momento, mas lembrando, a proposta é que em algum momento, se houver respostas entre 30% a 70%, a gente tenha uma estratégia para inserir esses estudantes num momento de entre pares, daí duplas ou trio. A referência traz até trio, tá? Eu nunca experimentei mais que trio, eu trabalho sempre na dupla ou no trio. Uma coisa bacana, eu estou chamando a atenção, né, para os detalhes, porque aqui é um mini curso para ajudar vocês a reproduzirem essa metodologia. Quando a gente trabalha com a metodologia ativa, né, e claro, lá dentro de uma sala de aula, mesmo que não esteja com o método ativo, a gente se programa com cronometrando as etapas, né? Então, aqui também o aplicativo, a ferramenta digital, ela permite que a gente cronometre quanto tempo em cada questão, tá? Quanto tempo vou deixar para discussão no estudante. Conseguiram responder essa? Por enquanto, só 4 estudantes. Vou mostrar aqui para ajudar vocês depois quando fizerem a reprodução. Ó, é nesse ícone aqui, tá vendo essa telinha aqui do lado desse Learn? É aqui que eu vou clicar. Conseguiram ver? É aqui que eu vou clicar para poder habilitar a tela para visualizar respostas. Então, aqui nesse momento, quando o facilitador deseja
parar de apresentar a resposta, ele fecha a telinha para os participantes, tá? Como é no caso. Eu vou só conferir quanto responderam. Aí tem 9, tem 10 ativos, tá faltando só um estudante, aí eu abro. Será que a pessoa não está participando? Prof, tem uma pergunta. Como o nome da metodologia e ensino é baseado em pares, não teria que ser sempre em par? A referência ao fundamento teórico é que seja em pares, né? Mas vamos supor quando você trabalha com salas de aula que os pares não é possível, são números ímpares, por isso que ela permite trio. Mas quando fala em pares, né, na concepção de par, é de par os mesmos atores, tá? Entre os pares atores, estudantes com estudantes, docentes com docentes, nesse sentido, tá? Mas por isso que ele permite o trio. O importante é esse confronto, tá? Então, assim, não compromete o método se for entre trios, mas desde que sejam impares no sentido de estudante com estudante, a gente está contemplando a metodologia, tá, Elisa? O importante é esse, não tem como a gente colocar aí, no caso, um estudante para discutir a questão com um outro professor que esteja lá na sala de aula. Ele tem que ser entre os pares, tá? Aí nos pares do sentido atores e a metodologia também seria na dupla, entretanto, ela permite que seja em trio, né? É passível que seja em trio. Não compromete, né? Porque a proposta é ter o confronto, é ter a discussão. A gente não infringe esse sentido do método, tá? Então, vamos lá, deixa eu voltar só a olhar. Bom, eu acho que essa 10ª, nós estávamos em 10 participantes, só 9, eu acho que essa última pessoa, como aqui eu não lembro ao certo os nomes, eu vou abrir para projetar para vocês, né? Então, observe que todos acertaram de novo. A resposta era a alternativa B. Então, aqui teve um consenso, né? A gente entende, o facilitador entende que houve uma compreensão, né? Aí da temática, da questão em torno da temática, e que a gente pode prosseguir, tá? E assim a gente vai fazendo sucessivamente nessas escalas de questões. A depender do tempo, a gente pode elaborar diversas questões, né? E aí, à medida que você tem um tempo mais reduzido, você faz esse ajuste e para uma. O sentido é que trabalhe mais que uma questão. Entretanto, pode ser uma questão mais elaborada, de uma complexidade maior, quando você opta por trabalhar com uma só, e que permite esse confronto maior, também é possível. Ou que você faça, como eu disse num primeiro momento, faça essa escala gradativa de problematização, de dificuldade na questão e trabalhe várias questões. Ok, pessoal, quanto à estratégia? Então, só vou para reforçar, como no caso não aconteceu, né, e isso já era previsto, se houver, então, acerto entre 30% e 70% desses estudantes, a gente vai para esse momento da discussão, da problematização, então o professor, ele projeta essa questão, novamente, sem apresentar a resposta, né, e aí faça com que eles discutam. E depois volta para continuar para uma próxima questão. Mas o elemento-chave observou que não houve atingiu esse 70% de acerto naquela respectiva questão,
os meninos vão ter que discutir esse conteúdo que envolve essa questão, ou os conteúdos que envolvem essa questão. Tá ok? E assim a gente vai até esgotar o número de questões aí no planejamento desse professor. Lembrando que o Picklers é só uma forma, né? E aí, à medida que o estudante erra, é importante, ele aparece em vermelho, tá? Então, acho que eu não falei não falei esse detalhe. Então, aqui, como os estudantes que responderam acertar, apareceu em verde, ele aparece em vermelho. Então, lembra que eu falei, quando o professor quer dar um feedback para o estudante individualmente, ele identifica se é em pequeno número e ele programou para fazer isso, ele consegue ir lá e sentar individualmente, dialogar individualmente com cada estudante, tá? Também. Que ele consegue identificar qual estudante acertou e qual errou. Compreendido, então, a questão do Picklers. Eu vou pôr ele aqui, ó, só para vocês observarem a interface. Eu vou ter que sair do meu login. Vou apresentar a interface geral só para vocês verem. Ó, então é dessa forma que ele aparece, tá? Então aqui você vai se inscrever gratuitamente e depois você pode fazer um upgrade na sua conta, e aí ele possibilita trabalhar com design. Vocês viram que, como eu usei a versão gratuita, as questões são utilizando as cores mais preto e branco, né? Ele não opta por um design gráfico, né, assim, muito colorido. Então e o quantitativo de questões. Ele permite a versão gratuita, permite até elaboração de 5 questões, tá? Para você trabalhar conteúdos mais extensos, aí você teria que ter uma versão mais potente dessa ferramenta. Lembrando que ela é uma das que possibilita a gente trabalhar com quiz, com questões. Vou voltar lá para que a gente já encaminhe para a nossa reta final. Bom, então aqui no instrucional, só dicas, é importante que daí a gente tenha esse guia para ir nos instruindo. Então eu deixei aqui a questão do banco, como que ia ser. É importante que a gente vá fazendo essa apresentação para os estudantes. Aí na discussão aí duplas ou trios, que a gente cronometre, né, essa etapa. Uma observação que eu faço também, e que é importante, a gente sempre que apresentar uma questão conceitual, a gente sempre deixa, né, expressa uma alternativa, a alternativa correta e uma justificativa que a gente possa recorrer para começar o diálogo, ok? Então, isso também é importante a gente ter esse... Né? E aí, cada professor tem uma estratégia para esse guia, né, durante a sala de aula. Mas, geralmente, quando ele é visual, ajuda muito os estudantes a se organizarem, tá? Bom, então, agora, eu vou para são 2 minutos, e aí nós findamos esse nosso mini curso, né? Eu
preparei apresentando essa parte de refletir sobre os resultados, de fazer algumas reflexões. Eu preparei, não sei se vocês conhecem, ele chama Padlet, esse aplicativo. Ele é bem legal. Ele permite, é como se fosse uma lousa interativa, ele permite inserção de gráficos, de figuras, um pouco diferente lá do Mentimeter, que são frases, palavras, isso. O Padlet, ele monta essa lousa, já permitindo, ou essa nuvem aí de uma temática, permitindo inserção de figuras, tá? E de textos, desenhos, assinaturas. Então, também é uma outra tecnologia que eu trouxe para vocês, para que vocês possam, né, também conhecer, aí se sentir desafiados estou copiando aqui, sentir desafiados a navegar. Então, por favor, entrem nesse link, estou colocando ele para vocês aí no chat. Acessem. E podem ir inserindo, por favor, né? O que vocês aprenderam, o que vocês observaram. Então, agora é aquele momento, lembra que eu falei que um dos objetivos era fazer essa reflexão sobre pre-institution. Entendi que ele é por etapas, que precisa disso, o que foi passível vocês, né, compreenderem enquanto a metodologia ativa. Então, podem ir escrevendo, podem colocar uma figura. Então, nesse caso, o Padlet, ele permite que a gente se expresse de diversas formas, tá? Inserindo textos, inserindo citações. Então, eu posso ir lá, pegar uma fala do Mazuki mesmo no livro, colocar a capa do livro aqui, e aí depois a gente pode... Isso também é um material que pode ser salvo pelo facilitador, ele fica como um retrato mesmo desse momento, dessa reflexão, tá? Então, aqui, o Padlet permite que a gente insira essas diversas formas aí de apresentar a nossa compreensão. E aí ele vai aparecendo aqui, ó, igual eu estou apresentando a minha tela, da criação, ele vai aparecendo, ó, tem pessoas digitando, tem pessoas inserindo figura. Lembrando que daí o facilitador, ele também vai entrar, vai cadastrar numa conta, tá? Para poder criar essas... Então, aqui eu poderia também inserir desenhos, aqui permite cores. Por favor, vão escrevendo, vão inserindo algum conteúdo sobre o que vocês aprenderam, o que vocês... Aí tem duas pessoas... fazendo inserções. Pode ser uma palavra, uma frase, um desenho. Olha aí, a primeira experiência. Ó, e a gente pode ir organizando isso depois. Ó. Se o estudante não se engajar, o método fica comprometido. Na verdade, você observa que um dos objetivos do método, é promover esse engajamento. Por isso que a aula ela fica mais interativa, ela fica mais atrativa, porque o estudante está ali, ele está pesquisando, ele está discutindo. No contexto do minicurso, a gente foi fazendo e foi discutindo, né? Eu fui apresentando.
E quanto à questão do engajamento, é que a gente... muito legal. O erro tem valor pedagógico. Perfeito, é isso mesmo. A questão é que eu também preciso fazer uma análise, tá? Cláudio, e aí é para todos vocês. Lembrem que isso é uma coisa que eu passei a refletir muito quando eu vou selecionar a metodologia que eu vou usar. Eu preciso conhecer esses estudantes, eu preciso conhecer esse cenário, o contexto, é importante isso. Né? Não é tudo que se aplica a todo mundo. Né? E aí, se você percebe que é uma turma que tem algumas certas dificuldades, e aí você vai trabalhando com todo esse contexto. A metodologia pode acontecer com ou sem o uso de aplicativos, é fácil adaptar à realidade de cada sala de aula. Gostei muito de conhecer o Picles. Ela promove maior engajamento dos alunos, aprendizagem significativa é essencial e auxilia na aquisição de conhecimentos em diversas áreas, perfeito. Quando aquilo tem significado, aquilo de alguma forma movimenta a gente por dentro, né? Então, quando o conhecimento ele passa a significar para a gente vai conseguir aplicá-lo, a gente vai conseguir fazer correlações com outras situações, né? Aí conteúdo entre conteúdos, experiências entre experiências. Então, a proposta é essa mesmo, é tornar a aprendizagem significativa para cada estudante. E cada um dentro da sua realidade. E por isso não há uma receita de bolo, né? Tem coisas, eu reforço falar, como a gente está tratando, esse simpósio veio, né, com essa ilustre ideia de trazer essas diversas metodologias, a gente discutir diversas possibilidades, nem tudo é de sucesso para todos, né? E aí precisa dessa sensibilidade, precisa, né, a gente reconhecer, estando na função aí de facilitador, de reconhecer para aquele meu público o que vai ser mais significativo mesmo, que metodologia vai alcançar de fato esses estudantes. A Elisa, aprendi que a metodologia é engajadora, consigo fazer a conexão entre os alunos, possibilidades de ensino e aprendizagem, até mesmo diante do erro, e o uso de ferramentas para a utilização do método. A Débora, fantástico, vendo a interação que existe e a necessidade de aulas mais interessantes e curiosas para os nossos alunos. O Cláudio colocou que o aluno pode desenvolver a análise crítica de um conteúdo no método, desde que saiba o que é isso. Perfeito. E por isso a importância daquelas leituras prévias, quando a gente vai trabalhar o Pre-Instruction, né? E uma contextualização, uma explanação, né? Ou uma retomada, porque às vezes, o que a gente pode fazer? Trabalha todo o conteúdo numa aula anterior, no momento anterior, e aí depois vem para esse momento dos quiz, vem o momento de aplicar o peer instruction, tá? Então, isso também é bacana. Também é uma possibilidade. Vamos só aguardar que tem uma participante escrevendo. Mas vocês viram? Aí ela vai montando esse mural de post-it, né? De pequenas postações, né? Fora que ele possibilita mais, né, diversas outras coisas. Na verdade, é o desafio, eu deixo aqui também o desafio para vocês explorarem essas ferramentas. Eu deixei o meu e-mail ao final, e aí também já vou adiantando enquanto quem quiser também ainda ir se manifestando, o grupo de pesquisa que eu sou inserido, o GFOR, da Universidade Federal, a gente produziu um instrumento, na verdade, é um compilado de diversas ferramentas, né, digitais. Então, quem tiver interesse, eu também coloco isso, né, à disposição, porque, né, são estudos e produções que compartilhadas. Depois é só me pedir por e-mail, Elisa, com certeza eu envio para vocês.
tá? Então, é de autoria do grupo de pesquisa. E aí só citem lá, respeitem, né, a questão ética da produção, mas é um instrumento com várias, e aí o que serve, para que serve cada coisa? Ah, então quero estar trabalhando nuvem de palavras, quero trabalhar artes gráficas, a gente montou isso com o que é o objetivo e o link para vocês acessarem, tá? Pode fazer contato comigo, sim. Estão todos convidados a fazer parte do grupo, tá? A nossa líder e nosso líder é a professora Mara Regina Rosa Ribeiro e o professor Eric, né? Gimerson Eric Ferreira, ele até estava aqui no curso, no mini curso, tá? Então sintam-se convidados. Bom, ok. Então acho que dá para a gente se encaminhar para nosso final, né? O nosso mural foi muito bacana. Eu vou depois entrar novamente e vou fazer uma captura de tela até para registrar isso, de como ele ficou, tá? Lembrando que eu posso movimentar também, a gente pode mudar as ordens, e aí o facilitador, né, a pessoa que está trabalhando aqui, manipulando, ele pode desvendar bastante possibilidades aqui do Padlet. Prof, a senhora pode colocar no chat seu e-mail? Posso, já vou chegar ao final, que tem meu e-mail aqui na apresentação também, e eu coloco ao final, para só copiar, com certeza. Vamos lá. Vamos para agora, finalmente, a reta final. Eu vou deixar que vocês sintam-se à vontade para fazê-la. É uma pequena avaliação. Tá? Então, usando também uma outra ferramenta, que é o Google Forms, tá? Vou deixar aqui para vocês responderem o que vocês acharam, sugestões, críticas, né? Que a proposta é tornar isso público para muito mais pessoas, né? Que a gente possa alcançar pesquisadores, estudantes, professores, né? E que mais pessoas conheçam, que mais pessoas se interessem pelas metodologias ativas, pelo peer instruction, né? Em ênfase. E aí eu peço, então, que vocês preencham essa avaliação, por favor, até mesmo para me ajudar. Aí agradeço, né, a paciência, né, a participação de vocês, né, agradeço a Kaisa pelo apoio, né, a Fabiana, em nome da Fabiana, agradeço o convite para estar participando desse momento rico, agradeço a minha querida Universidade Unemate, o qual eu tenho muito orgulho e sou apaixonada por ela. Estou em afastamento, mas em breve retorno aqui para o meu campus querido, campus de Diamantino. Então, em breve estou lá, novamente, tá? Obrigado, foi um prazer passar esse período com vocês. Lembrando que eu também me encontro em processo de construção, de eterna construção, eu me reconheço como estudante sempre, tá? Agradeço e conto aí com a avaliação de vocês. Aqui deixei as referências, então, né? E qualquer dúvida, qualquer material que eu possa colaborar com vocês, é só entrar em contato com o meu e-mail. Estou deixando ele aqui no chat também, tá? Prof, em nome do simpósio, agradeço a senhora por ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento para ensinar a gente. Foi maravilhosa a apresentação. Eu queria, aqui finalizando, eu não conhecia o método, né, com o estudante ainda, mas há pouco tempo um professor utilizou o método com a gente conhecendo aqui, a senhora como já tendo passado pelo NEMAT, a gente tem sido muito ensinado dentro dos métodos ativos, e eu sei que isso tem feito uma diferença na nossa formação bem grande. Então, muito obrigada aí por estarem estudando, pesquisando sobre isso, para poder passar para a gente. Isso faz diferença no futuro
dos alunos, eu tenho certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Eu quem agradeço. É aprendizado mútuo. Né? E acho que quando a gente acredita nisso, que tudo vale a pena mesmo, que a gente aprende a qualquer momento, já tem metade do caminho andado. E os métodos ativos, eles vieram de fato para a gente promover esse engajamento, promover o protagonismo, né, que o estudante ele possa, de fato, construir o seu próprio conhecimento, apoiado no professor, que o professor seja um guia, um facilitador. Então, desejo que a gente consiga cada vez mais, né, navegar por esse cenário das metodologias ativas, dos métodos, dos processos ativos, e, de fato, construir conhecimento. Né? Agradeço, obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. E aguardo a avaliação de vocês, tá? Abraços. Sobre a lista de presença, ela tá no chat, eu vou fixar agora, vocês precisam colocar lá no Forms para receber o certificado, tá bom? De nada, Elis, um prazer conhecê-los. Abraços carinhosos. Tchau, tchau. Kais, Elis, a lista está fixada aqui no chat mesmo, tá? É só você entrar nesse link e preencher. Não achei a lista de presença, não. Ela tá fixada no chat. Deixa eu tentar colocá-la novamente aqui para você. Olhem o chat lá para o começo, É pessoal. o Informes. Isso. Coloquei novamente aqui. Todo mundo encontrou? Conseguiram? Certinho. Tchau, tchau, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado para vocês também que participaram. Obrigado, professora. Eu quem agradeço. Muito bom, Abraço. valeu. Tchau, tchau.